que a gente estava em 1959. Eu virei tinha uma janela. E eu virei pro lado da janela assim. E pra mim eu tinha ouvido um barulho aí. Mas não era barulho. Aí, quando eu viro assim, ele disse, você vai ficar junto comigo para me ajudar a tomar conta da fila. Quando tiver uma pessoa muito demorada, você bate assim nas costas da pessoa. Aí era meu dever chegar, a hora que ele chegasse, e se alguém demorasse, eu tinha que bater nas costas da pessoa. Não era interessante. Aí ficava eu e a Sônia, filha da tia Elite. Bom, e num dia desses, eu estava voltada para a janela, como eu disse, aí Chico me chamou, Marlene, tá? Mas quando ele me chamou Marlene, não era esse nome que ele tinha me chamado. Entendeu? Eu entendi em francês e entendi que eu não estava ali. Entendeu? Aí, no que eu voltei, no movimento que eu voltei, eu vejo Kardec inteirinho. E inteirinho, vestido daquele jeito, olhando para mim assim, como se ele estivesse me chamando. E não o Chico. Aí eu fiquei assim, eu estava num estado alterado de consciência, né? Tinha voltado para o passado. Aí eu disse, professor, quer dizer, era alguém que eu conheci. Eu conheci, chamei de professor. Aí eu falei, professor. Aí ele falou assim, começou a rir, a bandeiras despregar, mas ria. E eu falava assim, será que o Chico tá rindo? E eu tava ainda meio tonta. Aí eu falei assim, ele falou assim, uai, Marlene, você está vendo o nosso passado? Aí eu falei assim, Chico, é muito estranho. Ele falou assim, é estranho mesmo, mas não liga não, minha filha. Entendeu? Aí ele falou assim, o senhor me chamou, o senhor quer o quê? Não, queria que você pegasse ali pra mim e colocasse o nome daquela pessoa do outro lado. Então. E aí eu não falei mais nada com ele. Mas desde esse dia ele sabia que eu sabia. Entendeu? Que eu tinha certeza. Aí é que ele começou a me contar essa história da Jorge Sand. Dali é que ele contou essa história que ele não é casado com a Amélie. Isso não tem lugar nenhum. Além de me contar detalhes da vida particular dele com a Amélie Baudet. É. Como era a vida deles, né? Me contou assim, foi uma... Eu fui à casa do Canuto, né? E eu vi lá, do próprio punho de Kardec, né? Escrito assim, depois que Zéfiro me contou que eu fui Platão, e que eu compreendi a minha missão. Eu leio francês, como você sabe, e eu vim em francês com a letra do Allan Kardec, né? Eu também vi. Pessoas que eu estou obsediada, né? Mas eu li isto com a letra do Kardec na casa do Canuto Abreu, convidada por ele para ir lá. E o seguinte, né? Tá no acervo das cartas do Kardec e que se constituem um acervo histórico da doutrina. Eu li lá assim, depois que Zéfiro me contou que eu fui Platão, eu compreendi a minha missão. Eu fui para casa com aquilo e eu iria encontrar o Chico na segunda-feira. E eu vi os documentos no sábado, né? E aí foi o lançamento do livro do Chico. E eu cheguei pro Chico e falei assim pro Chico, e eu vi uns documentos do próprio punho do Kardec, e ele dizendo assim, que Zéfiro contou para ele que foi Platão, e ele descobriu então qual era a finalidade da missão dele. Aí o Chico falou assim, você viu tudo isso? Aí eu falei assim, eu vi. Ele falou assim, você já leu o Banquete? Assim para mim. Aí eu disse, não, Chico, eu já li a República, já li Diálogos, mas não li o Banquete, até aqui. Então, aí ele falou assim, leia.
Assim você vai saber por que Kardec foi lá também. Aí ele falou assim, me leva lá no Canuto. Aí eu falei, tá bom, e eu telefono pra ele, nós vamos lá. E aí telefonei pro Canuto, e aí o Canuto disse, ficou alvoroçadíssimo. Aí fomos com o Chico lá. Ele mostrou tudo, menos essa carta que o Chico queria ver. E porque ficou naquele desespero de conversar com o Chico sobre tudo. Aí eu falei, Chico, você viu a carta que eu vi? Ele falou assim, não, minha filha, não. Eu falei, mas não é possível, te levei lá. Mas o Canuto ficou tão emocionado que perdeu sabe, e o Chico não podia exigir que ele desse a carta. Bom, aí eu fui para casa pensão. Platão não foi casado. Elias não foi casado, né? Quem mais não foi casado? O João Batista não foi casado, né? E o João Lúcio não foi casado. O que te acho isso, Kardec ser casado? Eu, pensando. Nem pro Freitas eu não contei. Aí ele falou assim, chama a Marlene pra vir. Lá no chá, imagina, aquele mundaréu de gente sabe o Rio Branco, Colégio Rio Branco? Em cima tem um enorme, um auditório. Aí ele falou assim, eu falei, Chico, oi, tudo bem e tal? Falou assim, olha, olha, o Kardec não foi verdadeiramente casado com a Amélie. Falei, como? Falou assim, você não sabe que ela é 9 anos mais velha que ele? 9. Eu sei. Então ele não foi casado verdadeiramente. Ela era uma irmã muito querida dele. Eles não tinham vida matrimonial. Né? E eu fiquei assim, completamente passada. Entendeu? Porque eu não havia contado nem para o meu marido. Eu não tinha falado, porque era uma coisa tão íntima, né? E eles todos não terem sido casados, e o Kardec casado, ele falou assim, ele precisava de ter paz e sossego para para cumprir a tarefa dele. Ele precisava de alguém que cuidasse para ele. E a única maneira era essa, né? Nossa, eles queriam me matar. Porque o pessoal casado, né? O pessoal casado ficou louco da vida comigo. E o pessoal solteiro também. O nosso compromisso é com a verdade. E o que eu ouvi. Nosso compromisso é com a verdade, né? Então, eu não tive medo de falar, porque eles disseram assim, como é que ele se casou com ela em 1928, se não me engano? 1828, e ele só iria pegar a missão a partir de 1850, quando ele começaria até 1857. Como é que ele já previa essa coisa, se foram 20 e tantos anos antes, né? E que ele havia se casado. Aí ele diz assim, mas é interessante que as pessoas pensam que um missionário vem à Terra e só a partir de um determinado momento é que ele tem intuição. Antes ele não tem intuição, antes ele não sabe de nada, antes ele não tem compromisso com nada, né? Então, eu achei muito interessante. Mas eu resolvi não entrar em polêmica, né? Eu acho que a própria história vai se encobrir de mostrar. Ele só me deu esses dados porque eu sabia quem ele era. Ele me deu esses dados porque todos. você sabia que ela sabia. Porque ele sabia que eu sabia.